Boa noite a todos, sou o professor Augusto Moretti, sejam bem-vindos a mais uma aula de história, tá? Obrigado, Graziero, obrigado, Kaique, por estar aqui presente. Grazi, obrigado por abrir a câmera aí para colaborar com a nossa aula, tá? Conforme os outros colegas forem entrando, eu vou aceitando. Bom, para quem aula semana passada a gente não teve aula, tá, Kaique? Acho que a Grazi também recebeu o e-mail da Brenda, né, que não teria aula sexta-feira passada. Mas na semana anterior, à semana passada, nós paramos falando sobre a formação dos girondinos e jacobinos, que eu falei que era algo essencial para vocês compreenderem acerca de Revolução Francesa, né? Que é algo que todo professor de história tem que saber, até porque é algo que marca, né, a questão política de divisão entre esquerda e direita. Então, o que a gente viu até agora sobre Revolução Francesa, para quem está perdido? Nós vimos as causas da Revolução Francesa, né? Causas políticas, econômicas, sociais e tudo mais. Depois, nós falamos sobre a primeira fase da Revolução Francesa, que foi a Assembleia Nacional Constituinte, a formação da Constituição. E quando sai essa Constituição, a França ela vira uma monarquia constitucional. E aí nós paramos falando sobre a formação desses grupos políticos de girondinos e jacobinos. Para lembrar então vocês, os girondinos são essa alta burguesia, né? Essa direita, todos são burgueses, né? Mas os girondinos são uma burguesia mais alta, né? Uma burguesia que vai governar mais com o apoio dessa nobreza, enquanto os jacobinos seriam o que nós chamamos de esquerda, né? Seria um grupo mais radical, mais próximo à população, mais próximo aos sans-culottes. Essa é uma informação muito importante para a nossa aula de hoje, que nós vamos falar muito sobre essa questão jacobinos-girondinos, porque hoje nós também vamos entrar em República Francesa. Então vamos lá, pessoal. Durante a segunda fase, né, da monarquia constitucional, que vai do ano de 1791 a 1792, nós temos então a estruturação de um novo modelo político, tá? Busca-se articular aqui uma nova espécie de governo que até então não existia, né? Busca-se agora uma limitação do rei. E nesse contexto, nós vamos ter a atuação de alguns importantes nomes dentro dos jacobinos, né? Entre os nomes mais importantes dentro dos jacobinos, e que vocês devem saber, com certeza o mais importante é Maximilien Robespierre, vou colocar aqui no chat para vocês, assim como o Marat, que era extremamente... Boa noite, Daiane, tudo bem? E o Danton. Boa noite, professor, tudo bom? Desculpa o atraso. Imagina. O Danton e o Marat, pessoal. O Marat era um cara assim... Deixa eu colocar uma foto para vocês verem. O Marat era um cara bem judiadinho. Inclusive, o Marat morreu na banheira. O que acontece, gente? O Marat, ele era um revolucionário extremamente violento, tá? Ele pregava muito a morte das pessoas. Deixa eu aqui abrir em outra guia para vocês verem. Ele prezava, né, por esse movimento mais violento da Revolução Francesa. E um dos motivos para isso é que quando você vai estudar a história do Marat, Marat escreve M-A-R-A-T. Ele foi uma pessoa muito pobre na infância e ele teve que viver no esgoto. Quando você vai para Paris, Paris é marcado por túneis subterrâneos. Vocês já viram falar? Inclusive tem cemitério embaixo, né? Então são vários túneis subterrâneos na cidade de Paris. Alguns deles foi feito o cemitério, que é até possibilitado a visita, mas existem muitos túneis fechados. E o Marat, na época da Revolução, chegou a viver nesses túneis, onde ele contraiu uma doença. E essa doença lhe trazia muita dor. Então, justamente para evitar essa dor, o Marat acabava passando horas do seu dia deitado numa banheira para poder aliviar a sua dor. E é nessa banheira que ele será assassinado posteriormente, né? Devido a ter esse caráter extremamente revolucionário aí, né? O Marat pedia mesmo a morte das pessoas, de que o povo tinha que tomar o poder e, enfim, ele escrevia um jornal, né? E nesse jornal dele ele era bem violento, tá, pessoal? Acabou sendo assassinado no processo da Revolução. Então, são alguns nomes importantes. Essa foto dele aqui eu nunca tinha visto, não. Vamos ver aqui. O bicho era sofridinho mesmo, hein, Graziele? Dá uma olhada aqui pra você ver. Olha aqui. O menino era sofrido mesmo. Mas, enfim, não vamos falar, não vamos falar da vida do Matar. Coitado. Bom, mas, enfim, era um processo extremamente revolucionário, tá? Essa galera estava aí na liderança. E o principal deles é esse cara aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Robespierre. É legal a gente dar rosto, né, para as coisas.
facilita no nosso aprendizado. Essa é a imagem clássica dele aqui, ó. Essa aqui é a pintura clássica dele. Maximilien Robespierre, tá bom? Um dos maiores nomes aí da Revolução Francesa, vai ser um dos grandes líderes aí dos jacobinos. Se não me engano, tem até uma recriação do rosto dele, ó. Tá? Um cara bem marcado aí também. Aí, ó. Tá? Seria aí uma reconstrução do rosto do Robespierre. Essa época o pessoal usava peruca, né? Tinha muito piolho essa época. Falando de história da vida privada. É verdade, Daiane, você tá rindo, né? Tinha muito piolho. Imagina usar essas perucas, pegar uma emprestada, nunca mais se acabava com o piolho na cabeça, né? Hoje a gente tem problema com piolho. Meu filho outro dia estava na escola. Aí mandaram mensagem: olha, tem família de aluno com piolho. Eu falei, mas, gente, 2025, né? Para você ter ideia, Daiane, eu tenho aluno no terceiro ano do ensino médio que nunca teve piolho. Vocês acreditam nisso? Vocês tiveram piolho, gente? Eu tive piolho na minha infância, né? Normal. Meu, a galera hoje não tem mais piolho, né? Para você ver como que nós somos uma sociedade aí esterilizada, né? Enfim, isso é bom, tá? Porque parasita é um incômodo, não tem o que falar, não tem como ser bom parasita, né? Mas beleza. Então nós temos esse fortalecimento desse grupo jacobino durante esse processo, tá? E o que acontece, pessoal? Durante a monarquia constitucional, nós tínhamos o rei, tá, como líder do poder executivo, mas nós tínhamos esse poder legislativo, igual a gente tem o Congresso Nacional, tá? E foi feito. Oi, Daiane, quer falar? Não? E foi feita uma votação no Congresso deles, lá na Assembleia Legislativa, Daiane, para ver se a França Revolucionária entraria em guerra com o movimento contra a Áustria. O que ocorre? E aqui nós chegamos num momento importante da nossa aula. Antes da Revolução Francesa, em 1789, Kaique, a França era absolutista, certo? A Revolução Francesa, vocês aprenderam que ela vem para derrubar o absolutismo, correto? Só que o que ocorre, Daiane? E os outros países absolutistas vão aceitar isso bem? Áustria, Prússia, Rússia, Espanha, Portugal, eles não vão aceitar isso bem, né? Então a Áustria inicialmente vai fazer guerra contra a França. Esses países ainda absolutistas que são contra a Revolução Francesa, nós vamos chamar eles de um movimento contra-revolucionário, tá? É o nome correto a se dar. Vai chegar o momento da Revolução Francesa, Grazi, que eles vão se unir, eles vão fazer um grupo, eles vão fazer uma coligação contra-revolucionária, tá? Mas nesse momento aqui de monarquia constitucional, de segunda fase da Revolução Francesa, a Áustria entra em guerra com a França. E aí, nesse debate entre girondinos e jacobinos, o grande ponto era assim: os girondinos queriam fazer guerra com a Áustria. Os jacobinos não queriam. Professor, por que os jacobinos, que são mais revolucionários, eles não queriam a guerra com a Áustria? Porque ao mesmo tempo que eles são mais revolucionários, Kaique, eles são mais a favor do povo. E numa guerra, quem é que morre? Não são as elites, né? Nós sabemos que é a população. Quem está morrendo na Ucrânia lá agora, nós sabemos que é a população, não é? Então, o que ocorre? Mesmo o jacobino sendo contra, foi aprovada a guerra contra a Áustria. E a Áustria conseguiu invadir a França, tá? E chegou até a cidade de Paris. Os jacobinos vão se aproveitar disso e vão liderar um movimento popular para lutar contra o movimento austríaco, contra a Áustria. E eles ganham. Nós chamamos isso de Batalha de Valmy. Quando os jacobinos lideram a população e vencem o movimento contra-revolucionário em Paris. E aí, Graziella, eu te pergunto, se os jacobinos lideram a população numa batalha e eles ganham essa batalha, os jacobinos saem mais fortes ou mais fracos? Obviamente que eles saem mais fortes politicamente, porque eles lideraram uma batalha e venceram. Então, nesse momento, os jacobinos, que até então estavam sendo suprimidos pelos girondinos, começam a ganhar mais força. Ok? E lembre-se que os jacobinos são mais radicais. O que os jacobinos fazem junto com a população? Invadem o palácio. Invadem o Palácio das Tulherias, que era onde o rei morava em Paris, tá? E prende o rei. E fala, olha, lembra que o rei fugiu na aula passada? A gente falou sobre isso, que o rei fugiu? O rei tentou fugir para poder fazer um lanchinho? Lembra? Aí pegaram ele fazendo um lanchinho, foi capturado e levaram ele de volta para Paris. Aí, Daiane, o rei foi preso novamente e os jacobinos começaram a pedir a cabeça dele. Começaram a acusar o rei de que os austríacos invadiram a pedido do rei, porque assim, ó,
o rei vai ser a favor do movimento contra-revolucionário, óbvio, né? Porque a revolução derrubou o absolutismo e ele quer a volta do absolutismo. E aí ele fica preso, sob acusação de colaborar com a Áustria e o movimento contra-revolucionário. Tá dando para entender, Graziella, essa transição política? Só que uma vez que a gente prende o rei novamente, não dá para manter o sistema político. Tem que mudar o sistema político e vai virar uma república. Então, a primeira vez que a França se torna uma república foi em setembro de 1792. O rei é preso e é proclamada a primeira república da França entre os anos de 1792 a 1795. A República da França, a primeira, acho que eles estão na quinta república já. A primeira república da França é chamada de Convenção. E, obviamente, que ela vai ser liderada por esses políticos. Quais são os dois grupos que nós aprendemos? Os girondinos, mais próximo da nobreza, mais conservador, e os jacobinos, mais próximo da população. Oi, Kaique, quer falar alguma coisa? Eu queria saber, e a Igreja Católica, como que ela estava no meio disso tudo, assim, ela teve algum papel? Uma boa pergunta. O movimento revolucionário francês, ele é um movimento iluminista. Enquanto movimento iluminista, ele vai contra as instituições opressoras. Nós podemos dizer que o iluminismo ele não é um movimento ateu, mas ele é um movimento contra a Igreja Católica, porque a Igreja Católica ela exercia um papel de autoridade de controle sobre a sociedade. Você concorda comigo, Kaique? Então, a Igreja Católica ela foi também perseguida nesse contexto, tá? Então, os padres foram perseguidos, criou-se uma constituição do clero, onde o clero seria escolhido entre a população. Houve uma reformulação dos aspectos religiosos na França, sim, tá? As igrejas foram saqueadas, os bens do clero da França foram tomados, tá? Inclusive, durante o período mais radical da Revolução Francesa, será criado um culto à Revolução Francesa. Os caras chegam a fazer um culto revolucionário de tanto que eles idolatravam aí a Revolução Francesa, só para você ter ideia. Então, sim, Kaique, a Igreja Católica ela vai sofrer com esses aspectos aí, tá bom? Aí chegou mais um integrante para aula, que coisa boa. Deixa ele ouvir que é bom, tá? Mesmo dormindo aí, essas coisas vão entrando. Então, quando vira república, o Grazielli, nós começamos uma nova fase da Revolução Francesa, que é a fase que nós chamamos de república ou convenção nacional, tá? E essa fase vai ser a terceira fase, que vai de 1792 a 1795. A princípio, quem vai dominar a França, a República Francesa, a princípio, deixa eu encher de água isso aqui, vai ser o girondinos. É que assim, quem vai dominar a convenção são os políticos, girondinos e jacobinos. A princípio, Kaique, os girondinos eles vão ter mais força, tá? A princípio, os girondinos vão conseguir legislar ou governar melhor. Então, assim, durante essa fase da Convenção Nacional da República, né? A princípio, foi descoberto documentos que o rei realmente ele estava envolvido com o movimento contra-revolucionário, né? E aí, o que acontece? Os girondinos, no começo da República, eles tinham mais poder que os jacobinos. E eles não queriam executar o rei da França, né? Porém, os jacobinos começam a pedir a cabeça do rei. Começam a pedir a cabeça do rei, e aí os girondinos, pouco a pouco, começam a se fortalecer, e em 21 de janeiro de 1793, pela primeira vez na história da França, o rei vai ser morto na guilhotina, tá? O rei vai ser julgado, o rei vai ter seu julgamento, julgado e executado pelo chamado Tribunal Revolucionário. Deixa eu ver se tem uma imagem aqui. Pesquisar em inglês é mais fácil. Vamos ver aqui o que a gente acha aqui. Tem uma imagem famosa da morte do Luís XVI. Essa aqui, ó. Tá pequenininha. Deixa eu ver se eu acho ela maior. Essa é pequena. Mas o Luís XVI vai ser executado, né? Foi feito aí um espetáculo para a população, né? Esse aqui é o Luís XVI, só para vocês poderem ver. Tá? Tem até uma outra imagem. Aquele caminhando para a guilhotina. Por que tão pequenas essas imagens? Aqui, essa aqui, ó.
tá? Ele acaba... Pessoal, a guilhotina foi inventada por um médico, inclusive, tá? De sobrenome Guillotin, né? Da onde veio o nome guilhotina. E é feita por um... Aí você pode pensar, poxa, mas como que foi feita por um médico, né? É que é justamente para evitar sofrimento. Antigamente, as execuções, elas eram feitas no machado. E se o machado não tiver muito afiado, ou o carrasco não tiver num dia bom, ele não consegue executar isso em um golpe só. E aí fica uma cena de horror, tá? A guilhotina, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver uma guilhotina. A guilhotina é um instrumento muito preciso, porque ela é muito pesada, né? A lâmina é muito pesada. Então, ela não erra. Então, é o que nós chamamos de é um golpe limpo, né? Desce, essa lâmina muito pesada desce de uma vez só e faz um corte limpo. Então, o espetáculo, ele fica mais... Não sei nem como dizer isso para você, gente, mas ele fica mais leve, digamos assim, né? É que para nós é um show de horror, né? Para a época, nem tanto, porque eles estão acostumados com essas execuções. Pessoal, é feito um espetáculo, as pessoas levam os filhos para assistir a execução das pessoas, tá? Então, imagine na execução do rei como foi. Então, a guilhotina, ela foi criada aí para poder facilitar esse processo de execução, tá? Ela é muito rápida e ela não gera aquele show de horror de errar o golpe, a pessoa ficar pulando por muito tempo, tá? Por mais assustador que seja pra gente isso hoje. Bom, então o rei acaba sendo executado no dia 21 de janeiro de 1793, tá? Quando os outros países absolutistas, Daiane, ficam sabendo que cortaram a cabeça do rei, obviamente que os reis absolutistas, Áustria, Prússia, Espanha, outros Países Baixos ficam assustados. Falam, meu, se essa moda pega, eu tô lascado. E é nesse contexto, então, que eles vão montar aquilo que eu falei para vocês agora há pouco, de fazer um grupo contra-revolucionário, né? Um grupo para lutar contra a Revolução Francesa, tá? Nesse mesmo contexto, lembra que os políticos franceses eram jacobinos e girondinos? E que, a princípio, na República, os girondinos eram mais fortes. Nesse processo, os jacobinos acabam ganhando mais força e no dia 2 de junho de 1793, os jacobinos simplesmente reúnem os seus homens, reúnem a população, vai lá no palácio, né, que eles chamavam de prefeitura, né, que era o Hotel de Ville, né, de Ville, como que é o nome do hotel? Mas assim, eles chamavam de hotel o local onde eles fizeram a prefeitura, e eles foram até lá, armados, tiraram os girondinos do prédio e falaram: o negócio é o seguinte, agora quem manda na República Francesa somos nós, os girondinos. E aí a República... Desculpa, os jacobinos. E aí a República Francesa passa a ser dominada pelos jacobinos a partir do dia 2 de junho de 1793. Os jacobinos, eles tomam o poder e nós temos o início, vou colocar aqui para vocês, do regime do terror, que foi quando os jacobinos eles assumem o poder da convenção ou assumem o poder da República da França, tá? E aí vai ser o período mais popular, ao mesmo tempo o período mais radical da Revolução Francesa. Tranquilo? Então chegamos aí até a tomada do poder pelos jacobinos diante dos girondinos. Bom, com os jacobinos no poder, Daiane, eles vão querer fazer um monte de mudança, principalmente mudanças que favoreçam mais a população. Para isso, foi feita uma nova Constituição. A Constituição anterior era uma Constituição de monarquia constitucional. É feita uma nova Constituição e, pessoal, os jacobinos são tão radicais que eles mudam o calendário, tá? Eles mudam os nomes dos meses do calendário. Inclusive, Kaique, aí para você poder ter ideia, o calendário que nós seguimos, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, é o calendário que nós chamamos de calendário gregoriano. É um calendário marcado pela influência do Império Romano e da Igreja Católica. Então, por exemplo, não sei se vocês sabem disso, mas o mês de agosto é em homenagem a mim, Augusto. Mas não eu, Augusto, e sim a Otávio Augusto, o primeiro imperador de Roma, tá? Agosto, então, é em homenagem a Augusto. Julho é em homenagem a Júlio César, né? E por aí vai, existem algumas homenagens aos imperadores, algumas homenagens à igreja, e aí os jacobinos mudam inclusive o calendário. E os meses passam a ser nomeados em homenagem à natureza, né? Então nós teremos meses como Brumaire, em homenagem às brumas, como Pluvioso, que é em homenagem às chuvas,
o floreal, o termidor, o frutidor. Então, os meses serão nomeados de acordo com as estações do ano. Então, esse mês é o mês das flores, os meses das frutas, os meses das chuvas, os meses das névoas e por aí vai, tá? Então, eles mudam o calendário e é por isso que daqui para frente nós vamos ter algumas datas que nós não vamos falar, tipo, 12 de junho. A gente vai falar 9 Termidor, que era o nome do mês do calendário revolucionário, tá? Só para vocês terem uma ideia. Como os jacobinos também eram mais radicais, o Fabrício chegou aqui. Como os jacobinos eles eram mais radicais e mais vinculados à população, eles começam a fazer, boa noite, Fabrício. Eles começam a fazer medidas mais propícias à população, tá? Mais vinculadas à população. Então, por exemplo, eles vão tabelar preço de alimento. Já viram falar em congelar preço? Que congelar preço, pessoal? O governo fala assim: a partir de hoje, o preço do pão não pode subir. Isso é bom ou ruim, vocês acham? O governo tabelar o preço do produto é bom ou ruim? O que você acha, Fabrício? Você que chegou agora aí, irmão. O governo tabelar o preço das coisas é algo bom ou ruim? Professor, eu penso que se for por bem, assim, se não for para ficar essa inflação que a gente está hoje em dia, seria uma coisa boa, né? Legal. Esse que é o Eu problema. discordo totalmente errado. O custo de alguma coisa é tanto, daí você vai tabelar o preço, acaba faltando no mercado. Muito bem. O Que Brasil já ocorre? tentou e não deu certo. Uma coisa é o Império Romano tabelar preço, uma coisa são os franceses na Revolução Francesa tabelar preço, outra coisa são os governos quererem fazer isso agora com todo o conhecimento que temos. O que ocorre? Vamos supor que o Kaique ele vende sapato, tá? E aí ele gasta R$ 200 para produzir um sapato. Ele coloca a margem de lucro dele, né? Ele vai vender esse sapato a 250, por exemplo. Se o governo tabela esse preço a R$ 200, o Kaique simplesmente vai parar de produzir sapatos, vocês concordam? Porque ele não vai trabalhar para ficar no prejuízo. Agora imagina o padeiro. Imagina o cara que produz alimento, qualquer tipo de alimento, tá? Se o preço, como o Kaique colocou, tiver abaixo do custo de produção, ele para de produzir. Então, um tabelamento de preço, Fabrício, você está certo, a princípio, ele ajuda a população. Ele é bom para os pobres, a princípio. Só que a médio e longo prazo, ele gera desabastecimento, tá? Ele é pior para a população. A princípio, é mil maravilhas. Então, por exemplo, ano que vem tem eleições, certo? Então, se eu tabelar preço no começo do ano que vem, o povo vai ficar falando, nossa, que coisa boa, não vai mais subir o preço. O outro governo que vai se lascar com isso. Vocês entendem? O próximo governo quer assumir. Então, assim, eu sempre falo para meus alunos, não existe milagre econômico. Tá? Na economia não existe milagre. A economia ela é uma ciência humana aplicada. Então, assim, ela depende muito das atitudes humanas, mas a parte aplicada dela, a parte matemática dela, não tem erro. Tá? Não tem como a gente tirar milagres. Então, tabelou-se os preços, tá? Aí, olha aí, Kaique, os bens do clero que tinham sido confiscados, eles foram vendidos, tá? Houve uma reforma agrária feita pelos jacobinos, distribuição de terras. Somente agora foi abolida a escravidão nas colônias francesas. Olha a hipocrisia aí, né? A Revolução Francesa é um movimento iluminista. Começou em 89, nós estamos em 92 e só agora acabou a escravidão. E quando os girondinos retomarem o poder, Fabrício, eles vão restaurar a escravidão nas colônias, tá? Então nós falamos assim, Napoleão Bonaparte, ele propagou os ideais revolucionários da Revolução pelo mundo. Verdade. Mas ele manteve a escravidão nas colônias, tá? Então, tanto o movimento iluminista, a Revolução Francesa, é cheio desses... eu acho, não sei, eu vou chamar de hipocrisia aqui, né? Mas é cheio desses momentos de hipocrisia, assim, a favor da igualdade, da liberdade, mas mantém a escravidão nas colônias, né? Então é liberdade e igualdade para mim, não para o outro, né? Para o nosso grupo, não para todo mundo, esse que é o ponto. Por exemplo, as mulheres que trabalharam na Revolução Francesa, que lutaram na Revolução Francesa, elas não obtiveram os mesmos direitos, tá? Bom, então acabou com a escravidão. Pela primeira vez na história da França, vai ser criado o ensino público e gratuito, tá? Um ensino público para todos. É aqui que tenta se acabar, Kaique, com a supremacia da Igreja Católica. Cria-se o culto revolucionário, como disse para vocês, tá? E esse período mais revolucionário, esse período mais radical da Revolução Francesa,
ele vai ser comandado por alguns comitês, né? Inclusive pelos caras que eu já mostrei para vocês hoje. O Robespierre, que era o Bambambam, né? Que era o principal nome que eu mostrei para vocês aqui hoje, ele era responsável por um comitê chamado Comitê de Salvação Pública. O Danton liderava o Comitê de Salvação Nacional, tinha um tribunal revolucionário e por aí vai, tá? Existiam esses grupos aí de poder. E como eu disse para vocês, quando os jacobinos eles estavam no poder, eles foram muito radicais, e inclusive ficou conhecido como um período do terror, ou regime do terror. Ao todo, pessoal, acredita-se que 17 mil pessoas foram assassinadas na guilhotina nesse período, entre 1793 e 1795. Deixa eu fazer uma conta básica aqui com o meu computador. 17, vamos pôr aqui, 365 vezes 2 são 730. 17 mil dividido por 730 vai dar 23 pessoas por dia na guilhotina. Para fazer uma média, tá? Pessoal, dá uma pessoa por hora. Dá basicamente... Das 11 à meia-noite não mata ninguém, mas assim, em média seria uma pessoa por hora nesses 2 anos assassinados na guilhotina, tá? Para poder fazer uma média para vocês entenderem por que é chamado do período do terror, tá? Só que ocorre, pessoal, e isso é algo que a gente percebe ao longo da história, tá, Fabrício? É assim, ó. Quando a gente tem um movimento muito radical, vamos supor que surge um movimento radical onde ele fala, a partir de hoje nós vamos começar a assassinar, sei lá, que eu vou entrar numa polêmica grande aqui. Matar a pessoa não é bom. Não vamos dar exemplo atual, não. Vou pegar um exemplo histórico. Lá na Alemanha nazista, o nazismo começou perseguindo os judeus. E a sociedade europeia, não apenas os alemães, odiavam os judeus. Então a população permitiu, achou legal. Tá? Só que esses movimentos, Grazielli, que são radicais, eles não param no começo. Eles começam matando judeu, aí depois eles vão matar deficientes físicos, deficientes mentais. Vocês entendem que vai aumentando a galera? Então os jacobinos começam matando os nobres, que a população não gostava. Então matava o nobre, eles... Ê! Mas daqui a pouco tá matando o girondino, que tá mais próximo. Daqui a pouco tá matando os jacobinos, mataram próprios jacobinos nas guilhotinas. Né? Os jacobinos começaram a acusar-se entre si de que não eram radicais o suficiente, e esses não radicais suficientes foram guilhotinados. Aí começa a matar a gente da própria população. Você percebe que vai crescendo e vai se aproximando das pessoas? Aí a população começa a ficar tipo, não tá tão legal mais. E aí esse movimento radical jacobino, que a sua principal característica era o apoio popular, perde o apoio popular. Conseguem entender? Não é? Então, esses movimentos radicais, eles acabam virando essas... na história a gente chama de caça às bruxas. O que é essa caça às bruxas, pessoal? São pessoas perseguidas e assassinadas sem necessariamente serem julgadas por aquilo, né? Então, lá na Idade Média, na Inquisição, houve um momento em que homens e mulheres eram mortos por esses processos, sem houver necessariamente uma investigação adequada. Vocês entendem o que eu quero dizer para vocês? E aí o que ocorre? A Daiane não gosta de mim. Então eu vou lá e denuncio a Daiane para os jacobinos. Falo, a Daiane é contra a Revolução. Antes que ela me denuncie. Mas a Daiane não é contra a Revolução e nem eu. Mas um de nós dois acaba morrendo. Vocês entendem que acaba virando esse jogo de poder? Tá? E aí o que ocorre? Nós estamos em 1793 para 94, para 95. A situação da população não melhorou. O movimento contra-revolucionário só cresce fora da França, querendo acabar com a Revolução. E agora nós temos essa população com medo dos jacobinos. E aí, o trunfo que os jacobinos tinham, que era o apoio popular, eles perdem. Percebe? E aí, Fabrício, quando os girondinos percebem que Robespierre e os jacobinos não acabaram com as dificuldades econômicas e militares, não acabaram com as ameaças contra-revolucionárias de fora, e agora eles não têm apoio do povo, o que os girondinos organizam? Um golpe para retomar o poder. E eles vão executar esse golpe. Tá? No dia 27 de julho de 1794, os girondinos vão dar um golpe nos jacobinos e vão tirar os jacobinos do poder. Tá? É o chamado Nove Termidor, porque ocorre no mês termidor que eu estava explicando para vocês agora. Né? É o que nós chamamos de reação termidoriana.
Os girondinos retomam o poder, acaba o congelamento de preços, persegue um movimento mais radical, cria uma nova constituição, cria um diretório e retoma esse projeto burguês menos popular. E, obviamente, que vão executar os líderes desse movimento jacobino, certo? Desse período do terror. Inclusive Robespierre. Não tem aquela frase bíblica famosa? Quem vive pela espada, morre pela espada, não é isso? Robespierre botou muita gente na guilhotina. Como é que ele morre? Não é difícil adivinhar, né, gente? Obviamente que Maximilien Robespierre vai morrer na guilhotina em 28 de julho de 1794 e nós temos o fim do período do terror. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó, a execução aqui de Maximilien Robespierre. Fizeram questão de colocar ele, então, também na guilhotina. Tá? Será que essa é a máscara de morte dele? Não é possível. Eu nunca tinha visto. Depois eu vou pesquisar. Será que é? Será que é? Depois eu vou dar uma pesquisada. Era muito comum o pessoal matar as pessoas e fazer a máscara de morte, né? Emoldurava-se. Então, por exemplo, se você procurar de Dante Alighieri, Abraham Lincoln, então tem algumas pessoas importantes que a pessoa morre, eles fazem um molde do rosto da pessoa depois de morte, tá? Chamado de máscara de morte. E é dele mesmo, hein, galera? Eita, é que aquela lá tá com uma peruca. Mas eu achei aqui, deixa eu mostrar isso aqui pra vocês. A máscara pós-mortem dele. Que coisa mais macabra, né? Não é esse aqui, não. Cadê que eu achei? Esse aqui? Não, esse aqui é de Napoleão. Napoleão também foi feito. Eu perdi agora, galera. Depois eu mostro pra vocês. Bom, dando continuidade então. Então, o Robespierre, que tanta gente colocou na guilhotina, acabou morrendo na guilhotina também, quando os girondinos retomam seu poder pelo que nós chamamos de reação termidoriana. Tá? Estão acompanhando, pessoal? Por enquanto, tranquilo? Sim? Então, até agora nós vimos monarquia constitucional, prendem o rei, vira uma república, matam o rei, os jacobinos tomam a república, faz o regime do terror, e nós estamos no momento que os jacobinos perdem o poder de volta para os girondinos. Beleza? Eu sempre gosto dessas revisadas porque facilita aí nossa vida, né? Beleza. Bom, quando os girondinos retomam o seu poder, pessoal, eles criam uma nova constituição, tá? E essa, vou pôr aqui no chat para vocês. E essa nova constituição, feita em 1795, ela retoma o voto censitário. O que é isso? Lembra que eu falei para vocês na última aula? A burguesia revolucionária até chegar ao poder. Lembra disso? Depois que ela chega no poder, ela é conservadora. A primeira Constituição da França, a primeira Constituição revolucionária da França, que é a da monarquia constitucional de 1791, Daiane, ela propõe uma monarquia constitucional, ela propõe o voto, mas não para todos. Ela propõe o voto censitário, só pode votar quem tem renda. Quem tem renda? Nobreza e burguesia. Tá? É uma forma que a burguesia encontra de limitar o poder do povo, de que o povo não ascenda ao poder. Porque uma vez que a burguesia está chegando ao poder, ela não quer entregar para o povo. Até hoje não foi entregue, se você parar para pensar. Mesmo em regimes que dizem ser populares. Tá? Mesmo em regimes que se dizem socialistas, você não viu o povo no poder. Haja visto aí União Soviética, haja visto China, onde nós temos um partido, uma ditadura de partido no poder, e não, de fato, a população. Tá? Mas, enfim. Aí, quando os jacobinos entraram no poder e eles fizeram aquela nova constituição que eu falei para vocês, aí sim o voto foi universal. Tá? Quando os jacobinos eles entram no poder, eles fazem, né, lá em 93, eles fazem uma nova constituição, e aí tinha o voto universal masculino, ou seja, todos os homens podiam votar e ser votados. Agora que os girondinos votaram ao poder na reação termidoriana, agora que essa burguesia mais alta volta ao poder, o que eles fazem com o voto universal? Tira.
e o voto volta a ser censitário, que é justamente, Fabrício, para a gente cortar a influência da população. Percebe isso? Então, perceba que o governo girondino, esse novo governo diretório agora, é um governo mais elitista, é um governo burguês, mas mais elitista, que evita essa questão populacional, tá bom? Além disso, essa nova Constituição, ela muda o poder executivo. Agora, quem vai mandar no poder executivo não são mais aquelas instituições que eu falei para vocês, né? Comitê de Salvação Pública, Comitê de Salvação Nacional. Quem vai mandar no poder executivo vai ser esse diretório. O que é o diretório? Os girondinos vão escolher 5 políticos para serem diretores e eles vão liderar o governo francês, essa República Francesa. Problema, pessoal, vai dar um BO danado. Essa fase que nós chamamos de diretório, e eu prometo para vocês que essa é a última aula de Revolução Francesa, vocês não devem estar aguentando mais, essa fase do diretório, que é a última fase da Revolução Francesa, não foi boa. Por quê? Os girondinos estão no poder, mas eles têm oposição dos jacobinos, eles têm oposição da população, eles têm oposição da nobreza que queria colocar o rei de volta ao poder. Pessoal, não acabou ainda. Existem gente que quer a volta da monarquia absolutista, tá? Nós chamamos eles de realistas, que queriam a volta da dinastia Bourbon ao poder da França, tá? E esse é o momento, né, essa quarta fase da Revolução Francesa, esse diretório comandado pelos girondinos, enfrentou muita revolta, tá? Muitas tentativas de tomada ao poder. Inclusive, algo bem importante, pessoal, historicamente, é que nesse contexto do diretório, em 1796, aconteceu a chamada Conspiração dos Iguais, liderados por um cara chamado Graco Babeuf. Deixa eu colocar uma imagem do rosto dele aqui para vocês terem noção de quem eu estou falando aqui, ó. Esse cara é Graco Babeuf, tá? Essa aqui é uma imagem famosa dele aqui, ó. O Graco Babeuf, ele faz uma revolução, tá? Dentro da revolução, uma conspiração, na verdade, ele faz, né? E tenta tomar o poder do diretório junto com a ajuda dos sans-culottes, da população. O objetivo dele era criar um governo igualitário, né? Então, quem gosta muito desse movimento, Fabrício, são os socialistas, né? Os socialistas veem com muito bons olhos esse movimento do Graco Babeuf, que tentou fazer esse movimento já igualitário durante a Revolução Francesa. Não deu certo. Guilhotina para todo mundo. O diretório colocou todo mundo na guilhotina, tá? Não rolou aí. Eu acho que não tem. Deixa eu ver aqui se eu coloco. Aqui, ele na guilhotina, acho que não tem. Não tem a do Graco Babeuf na guilhotina. Bom, e aí o que ocorre, pessoal? A coisa tá feia pro diretório. O que o diretório sabe, Kaique? Que o povo... E aí vocês me dizem se isso existe até hoje, tá? Eu vou deixar vocês me dizerem. Em momentos de grande dificuldade, a população olha para militares como salvação para os seus problemas. Já viram isso antes ou não? Isso existe até hoje ou não? Tá? Pessoal, aqui eu não tô falando, não tô querendo julgar essas pessoas. Eu só tô querendo que vocês entendam que isso historicamente existe há muito tempo. Se a gente voltar para a República Romana em 100 a.C., durante a crise da República Romana, colocaram-se militares no poder para tentar resolver o problema. Só para vocês terem ideia de como isso é antigo. É isso que eu quero que vocês entendam, tá? Durante essas dificuldades do diretório, tem um cara que tá ficando muito famoso. Vocês sabem quem que é ou não? Um general que tá lutando contra o movimento contra-revolucionário, contra a Áustria, contra a Prússia, e vem tendo vitórias muito importantes. E é um militar que vai se tornar muito famoso dentro da França. Vocês fazem ideia de quem é ou não? Vocês sabem quem é. É esse mesmo, Dayana. Napoleão Bonaparte. Pessoal, esse cara era brabo, tá? Há quem considere Napoleão Bonaparte o primeiro herói moderno. Por quê, professor? Napoleão não nasceu com sangue real. Napoleão vinha de uma baixa nobreza, de uma ilha francesa esquecida chamada Córcega. Já ouviram falar da Córcega, né? E, pessoal, ele era obcecado. Ele era um cara que queria o poder. Era um cara que queria crescer.
E Napoleão Bonaparte, só para vocês terem ideia, o período mais perigoso da Revolução Francesa foi o período jacobino, o regime do terror, certo? Que eu expliquei hoje para vocês. Napoleão se tornou general com 24 anos durante o governo jacobino. Os jacobinos fazem ele general. O que Napoleão conseguiu, ele conseguiu por esforço próprio. Óbvio que ele era muito articulado politicamente, tá? Até hoje, ô Fabrício, você consegue alguma coisa grandiosa sem ter um bom networking? Sem ter uma boa rede política? Não existe, pessoal, tá? Não existe. Se você quer ser bem sucedido, você tem que ter uma rede política a seu favor, uma rede social grande, tá? Nós sabemos, isso é realidade até hoje. Napoleão era muito bom nesse sentido, tá? Ele tinha um irmão muito esperto politicamente também, mas Napoleão, ele entrou pro exército francês e ele galgou postos, porque assim, antes da Revolução Francesa, o Kaique, quem que eram os líderes, os oficiais? Os nobres, quem tinha sangue. Com a Revolução Francesa, os caras acabam com isso. Quem vai ser oficial? Quem é bom em combate, quem mostrar valor em combate. E Napoleão foi mostrando valor, e ele foi galgando posições, tá? Ele era muito inteligente, ele era muito estrategista, e ele chegou a general. E durante essa crise do diretório, viram em Napoleão uma figura poderosa para acalmar a população e manter a estabilidade da França, certo? Por isso, o diretório, juntamente com Napoleão Bonaparte, vai articular um golpe para colocá-lo no poder, não como imperador. Esse golpe que eles estão organizando vai se chamar Golpe 18 Brumário, e ele acontece em novembro de 1799. Esse golpe é famosíssimo, você tem que saber isso. O que foi o golpe 18 Brumário? Os girondinos, para poder manter essa república burguesa, aliam-se a Napoleão Bonaparte e dão um golpe. Eles dão um golpe neles mesmos. Acaba o diretório e cria-se um consulado. A partir de hoje, quem vai mandar na França, a partir de 9 de novembro de 99, quem manda na França não é mais os diretores, e sim os cônsules. Foram escolhidos 3 cônsules: Napoleão Bonaparte, o Abade Sieyès e Roger Ducos. Só que vai ter um cônsul principal, que vai ser Napoleão Bonaparte. Com isso, nós temos início com a era napoleônica, tá? Então, o golpe do 18 Brumário e a entrada de Napoleão Bonaparte acaba com a Revolução Francesa e dá início ao que nós chamamos de era napoleônica. Napoleão é tão articulado, só para vocês entenderem, para eu poder fechar minha aula, Daiane. Ele entra como primeiro cônsul em 1799. 5 anos depois, em 1804, Napoleão é votado pela população, pelo Congresso, pela Assembleia Legislativa Francesa, imperador da França. Votado. A França, que acabou de sair de uma revolução para destruir o absolutismo, vota um imperador da França. Vocês fazem ideia disso ou não, pessoal? Tá? Como articulado politicamente esse cara. Tá? Então não é à toa que Napoleão... existem algumas pesquisas interessantes que se pergunta a pessoas nas ruas para elas falarem, me diga um personagem histórico. O mais famoso de todos, sabe qual que é ou não? Napoleão Bonaparte. Desculpa, Jesus Cristo, tá? Top 1, Jesus Cristo. Dentre os 5 primeiros estão Aristóteles, tá? Que acredita-se que se Jesus Cristo, é quem está falando de história, tá? Que se Jesus Cristo não tivesse existido, Aristóteles seria o personagem histórico mais famoso da história da humanidade. Mas dentro do top 5 está Napoleão Bonaparte. É um personagem histórico que boa parte da população se lembra, tá? Não dá para subestimar o impacto que esse cara teve no planeta ao longo do século XIX. Beleza? Mesmo num curto período. E com isso, nós fechamos a Revolução Francesa. E aí, deu para aprender alguma coisa ou não? Show? É bastante coisa, né, gente? É bastante coisa, tá? Então, nós fechamos a Revolução Francesa com a aula de hoje, tá? Nós vamos trabalhar um novo tópico a partir da aula que vem. Eu estou decidindo ainda, tá? Mas... eu até queria trabalhar a França do século XIX, e nos meus planos está trabalhar com vocês uma coisa chamada Comuna de Paris. Você sabe o que é a Comuna de Paris ou não?
Então eu estou pensando em fazer a próxima aula sobre isso, porque é um acontecimento muito importante na história, tá? E continua mais ou menos nessa pegada que nós estamos de França do século XVIII e XIX. Beleza, pessoal? Então, bom final de semana a todos. Alguém tem alguma dúvida? Gostaria de fazer agora? A hora é agora. Não? Então, bom final de semana para vocês. Um forte abraço e a gente se vê semana que vem. Valeu? Obrigado, Grazi. Obrigado, Daiane. Obrigado, Fabrício. Obrigado, Kaique. A gente se vê na próxima. Tchau, tchau, pessoal. Tchau.